Oi, Amanda. Então, a produtora virou repórter para trazer uma reportagem muito especial. Hoje eu estou aqui diretamente da Rádio Serra, Centro Regional de Radioterapia. Vou conversar com o Dr. Paulo César Canari sobre uma campanha importante que está acontecendo no Brasil e que a gente em Petrópolis não poderia deixar de abraçar e de divulgar adequadamente, que é o Dezembro Laranja. Boa tarde, Dr. Canari. Muito agradecida pela participação. Eu queria que o senhor falasse primeiro para os nossos telespectadores o que de fato é o Dezembro Laranja. Na realidade, as sociedades médicas e também as ONGs, elas têm se apropriado de um mês do ano, colocam um laço colorido e chama atenção para algumas doenças. Assim foi o Outubro Rosa, que já existe há cerca de 20 anos. Vocês devem ter tido conhecimento também da campanha do Novembro Azul, que é o câncer de próstata, e esse ano já é o segundo ou terceiro ano que acontece, é uma campanha da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que é o Dezembro Laranja, para chamar a atenção do câncer de pele. De acordo com o INCA, né, o câncer de pele é um dos cânceres que mais acomete o ser humano de uma forma geral, em qualquer área geográfica, girando em torno da casa dos 30%. Ou seja, a gente tem que se preocupar e entender que a pele é o maior órgão? Sim, na realidade não é um dos mais, é o mais frequente, é o câncer de pele, de todos os cânceres que você pode, que se conhece. Porque a exposição é global, não é? E principalmente nas pessoas claras, nas pessoas caucasianas, em um país tropical como o Brasil, que apesar de ser um país miscigenado, ainda tem uma população branca, digamos assim, sem mistura grande. Quando a gente pensa em câncer de pele, como é que a gente faz um diagnóstico precoce desse tipo de câncer? O câncer de pele é muito fácil de se fazer um diagnóstico precoce porque ele aparece com uma pequena ferida, às vezes uma ulceração, às vezes uma pinta que descama. Então é fácil de você saber quando existe alguma coisa. E tem que ir ao médico, ao dermatologista, ou mesmo um clínico, que é capaz de diagnosticar. Existem alguns sinais característicos que é fácil de resolver. Quando a gente fala de câncer, a gente sempre fala de diagnóstico, mas antes disso a gente tem que falar de prevenção. Como é que a gente faz para se prevenir contra o câncer de pele? O câncer de pele é um dos cânceres que é mais fácil a prevenção. É difícil você se prevenir contra câncer de mama, é difícil você se prevenir contra câncer de próstata. Você consegue fazer diagnóstico precoce, mas se prevenir é um pouquinho mais difícil. Claro, existem alguns fatores hereditários, existem alguns fatores também alimentares e de hábitos, mas esses dois tumores são um pouco mais difíceis. O câncer de pele não. Você simplesmente, se você não tomar sol, você não tem câncer de pele, ou pelo menos vai ter muito menos câncer de pele. O câncer de pele, na realidade, ele é o raio solar, os raios UVA e UVB, eles penetram na profundidade da pele e causam alterações genéticas celulares que faz o tumor se desenvolver. Por que acontece nas áreas, geralmente, com muito mais frequência, em face, em braço, em ombros? Porque são as áreas mais expostas ao sol. Então, de uma forma geral, a principal dica é não tomar sol. Só que isso é quase que impossível. Mesmo que seja para atravessar de uma via para outra, a gente em algum momento pega sol. Nesse caso, a gente pode usar bloqueadores e outras questões, não é isso? Essa questão do protetor solar, dos chapéus, elas são indicadas? Sim, é importante isso, mas só isso não resolve. Não é? Se sabe que os raios solares são mais intensos justamente nesse período entre 10 da manhã e 3, 4 horas da tarde. Principalmente numa região tropical como a nossa, o sol geralmente é intenso. Então, nesses horários, a exposição é maior. É impossível, como você falou, deixar de sair à rua, mas se você tiver o hábito de utilizar algum protetor, e mesmo não precisa ter sol, a própria luminosidade causa isso. E também há quem pense, não, se eu for à praia e ficar debaixo do guarda-sol, não tem problema. Tem sim, porque o reflexo, a areia da praia é clara. E essa areia da praia reflete o raio solar em cerca de 80%. Então, não tem tanta proteção assim. A proteção mais importante é justamente o horário e a proteção mecânica mesmo. Você usar uma blusa de manga comprida, você usar um chapéu e você usar uma proteção do tipo um protetor solar mesmo, filtro solar.
O senhor é médico radioterapeuta, a gente está aqui na Rádio Serra e muita gente pode estar se perguntando por que a gente está conversando com um médico radioterapeuta. Ou seja, após o diagnóstico, existem alguns tipos de tratamento e um deles é a radioterapia, que a gente normalmente não fala muito, mas é isso mesmo? Na realidade, a prioridade dessa campanha é a prevenção. A radioterapia está na ponta. Quer dizer, quando a gente tem sempre que tentar prevenir, quando não previne, você tem que tratar. O tratamento mais utilizado e o mais fácil, o mais barato, é a cirurgia para o câncer de pele, sem dúvida. Só que existem alguns locais em que a cirurgia pode não ser a melhor escolha, principalmente em áreas de dobras, em algumas regiões de face, tipo canto interno do olho, você não tem como operar direito, a região nasal, esse sulco que a gente chama sulco nasogeniano, região de orelha, região de pálpebra, região de sobrancelha, são áreas em que muitas vezes uma cirurgia pode causar uma deformidade e a radioterapia não, ela trata o tumor sem causar lesão nos tecidos que estão embaixo, quer dizer, você não tem que retirar um pedaço da pele, porque sempre quando você tira cirurgicamente uma lesão, você tem que tirar uma área em volta. E essa área que você tira em volta pode levar a uma deformidade. Por isso que a radioterapia tem um papel muito importante no manejo desses tumores. Certo. Para a gente finalizar esse nosso bate-papo, uma questão que eu acho que vale a pena a gente comentar. De uma forma geral, as pessoas têm um tanto quanto de medo de metástase. E o câncer de pele, ele também pode gerar metástase em outros órgãos, aí sim, muito mais difíceis de tratamento do que um câncer de pele? Na realidade, os tumores de pele podem ser divididos em dois grandes grupos, os melanomas e os não melanomas. Os melanomas são tumores que se originam de névoos, de sinais, que a gente chama de pintas escuras ou às vezes não tão escuras. Essas regiões a gente deve evitar tomar sol, porque são tumores muito agressivos. Os melanomas geralmente podem, uma grande percentual, inclusive levar à morte. Você só consegue se curar de um melanoma se esse melanoma for diagnosticado muito precocemente. Já os tumores não melanoma, que são dois grandes grupos que são os basocelulares e os epidermoides, eles dão muito menos metástase. Os basocelulares, que são os mais frequentes, por sorte, na realidade dão zero de metástase, não tem metástase. Talvez na literatura existe 2 ou 3 casos no mundo em que tenha sido diagnosticado metástase, esse mesmo caso muito atípico. E os carcinomas epidermoides que costumam dar alguma metástase, mas principalmente metástases regionais, para linfonodos, para gânglios, em que você também consegue tratar com uma certa facilidade com radioterapia ou mesmo com cirurgia. Mas todo tumor é curável se ele é diagnosticado inicialmente, qualquer um deles, entende? Então, o que a gente está falando que, com relação ao dezembro laranja, a ideia é prevenção, cuidados para não ter que chegar no tratamento. Exatamente, exatamente. Quanto menos você der trabalho para mim, melhor. Maravilha. Obrigada, doutor Canarinho, é um prazer. Eu volto com você, Amanda, nos estúdios e em breve, mais vezes, estarei por aqui. Um beijo grande e tchau, tchau.